E hoje, mais um programa VitaCast começando por aqui do jeitinho que a gente gosta, com convidados super especiais e muita informação bacana, né, Tassi? Exato, lá. E hoje a gente abre aqui um leque de opções com muitas dicas sobre quais seriam os principais fatores que levam a ter sucesso nas competições, de um ponto de vista de um atleta e de uma nutricionista, que também é atleta, né, Lá? Vamos às apresentações. Ele conquistou a Disney, pois é tricampeão da meia maratona, que acontece lá dentro dos parques. Com diversos títulos, foi o brasileiro mais rápido a correr os 42 quilômetros na Maratona de Tóquio, no último dia 5 de março. Seja bem-vindo, Marcelo Avelar. Obrigado. Você falou aí agora, março, tá tão recente, né, cara? Nossa. Vem toda aquela história na minha cabeça. Tem muita coisa boa pra gente falar, cara. Vamos falar sobre isso. E a gente tá aqui com a nutricionista renomada, que dispensa comentários, mãe, mulher, empresária e crossfiteira. Seja bem-vinda, Andréia Nato. Tô aqui de novo. Nossa super parceira. Obrigada, meninas. É um prazer. Obrigada, Marcelo. Vai ser um bate-papo delicioso esse aqui, né? Esse moço aqui é muito chique, gente. Nossa Senhora. Que isso. É nada, cara. Antes a gente começar, já tava falando aqui de alimentação, né? Falando das coisas. Aí a gente falou... Acabou de falar de Tóquio, cara. E eu vou contar pra vocês o negócio. Deve ter sofrido lá, né? Nossa Senhora. Ó, o segredo que eu falei pra vocês. Não como nada não de como comida nada. japonesa. Leva tudo daqui. Nada. Eita, que sofrimento. Japonesa. Imagina, né? Como é? Depois a gente vai querer saber como é que foi isso daí. Este programa é um oferecimento exclusivo de Vitafor Nutrientes para nutrir você, ouvinte e espectador, promovendo sempre muita saúde e conhecimento. Aproveitando aqui, eu quero falar pro pessoal de casa que a gente está gravando hoje da Naturaltech, a maior feira de produtos naturais da América Latina. Então, se você escutar aí um ruído, um barulho, saiba que é porque a gente está gravando de dentro da feira. Todo mundo muito animado aqui. Exato. Legal. Pra gente começar, Avelar, eu queria trazer uma matéria muito bacana. Ela diz assim: brasileiro pode se tornar o único atleta da história a vencer todas as etapas da corrida da Disney. É de 2017 essa matéria, Sim. né? E aí a matéria diz o seguinte: até hoje, 16 edições da prova foram vencidas por atletas nacionais. Mas nunca uma pessoa, independentemente da nacionalidade, conseguiu conquistar o topo do pódio ao vencer as 4 etapas. Nunca, né? São 4 etapas, pessoal. 5, 10, 21 e 42 quilômetros. Nessa época, em 2017, rolava muita expectativa, né? Tinha expectativa porque a Disney, ela é assim, para quem não conhece, é um desafio, né? Ele recebe o nome Desafio do Dunga. Sabe por que recebe? Porque o Dunga, eles acham que seria o anão mais preguiçoso. E aí a ideia seria, alguém tem que sair e se movimentar. Então recebe o desafio desse movimento. Então você começa correndo 5 quilômetros na quinta-feira, 10 na sexta, 21 no sábado e 42 domingo. Nossa. Então, a dificuldade maior disso aí, nunca ninguém tinha conseguido ganhar 5 no dia e 10 no outro. Sempre assim, o cara ganhava os 5, estava muito cansado para ganhar os 10, e aí o que ganhava os 10 estava cansado para ganhar os 21. E aí, a primeira vez, eu fui lá e falei, peraí. Vamos fazer essa sequência, né? Vamos ver se vai dar certo. Só que assim, teve muito simulado para isso. Eu vou contar para você que teve uma preparação que eu cheguei a simular tudo que iria acontecer lá. Perfeito, né? Então, simulei até alimentação. Claro, cara. Simulei assim que até tem que ser. alimentação, descanso, abrir mão de ir pro parque, de passear, de bater perna. Então, Claro. o que eu fiz? Eu ganhei os 5. Quando eu ganhei os 10 no outro dia, eu já me tornei o primeiro a ganhar duas distâncias. E aí ganhei os 21 e aí aquilo ficou assim, foi sensacional. A mídia de lá, né, a Disney, né, toda essa parte de esportes veio falando que, poxa, estava surgindo aí um novo conceito do que era superação. E aí foi bem legal. Os 42, a perna, eu completei os 42, fiquei entre os 10 primeiros, só que eu não consegui. O engraçado é que na minha frente, nos 42, só chegaram corredores que disputaram apenas os 42. Nossa, que E você demais. ficou em quarto lugar, né? E aí, Uma super da minha posição. frente... Não, fiquei em 7º lugar. 7º? Mas os 6 que chegaram primeiro, eles foram todos somente Só para pra maratona. Você tem essa opção. Claro. Então, na verdade, eu fui o primeiro entre aqueles que estavam no desafio, que estavam mais cansados. Então, a Disney foi isso. Então, em 2017, veio essa reportagem porque eu tive o convite de voltar e tentar ganhar as 4. Que seria um feito inédito.
Isso E o não desafio, aconteceu. né? Isso não aconteceu. Mas não Faz aconteceu parte. até hoje. Não aconteceu até hoje. Ninguém mais, nem você, nem cara. ninguém. Não, não aconteceu. Então tá Graças no, a Deus. tá no Faz páreo. favor, Tá no faz páreo. favor, tá no mantenham páreo, assim, páreo. mantenham assim, até me aposentar. Mas eu voltei e ganhei 3 novamente, mas... Cara, falta muita perna no final, na Não tem última. como. Não Ah, tem. imagino, Uma né? maratona só, Muito cansativo. ela já é difícil por si, a própria maratona. É uma distância que talvez a gente vai falar bastante hoje sobre a magia da maratona, né? O que é correr uma maratona. Ela por si, ela já tem as dificuldades físicas, a Mentais, cabeça, tudo isso. Então, correr uma maratona depois de um acumulado de 5, 10 e 21... Já são ela se 36, torna, né? ela Já se correu torna bem quase pesado. É Quase muita uma maratona coisa. em Sim. 2 dias. E os 5 para você ganhar, não dá para vir 5 Sim. devagarzinho para poupar. Pau. Não Porque a existe- galera vai Não no existe gás. poupar A nisso turma aí. vai buscando um Imagina. 5, então eles... Se você poupa, você corre a chance de não ganhar a Exato. prova pensando É. no outro dia. Então, cada dia é um dia diferente. Você tem que se entregar. Sim, loucura. E Avelar, você também correu agora em março em Tóquio, né? Corri em março em Tóquio, fui o melhor brasileiro lá em O Tóquio. melhor brasileiro em Tóquio. 2 horas e 30 minutos. Isso é um pace. Para quem não sabe o que é pace, é o ritmo de quanto você corre 1 quilômetro. Qual o tempo que você corre cada quilômetro. Foi na média de 3 minutos e 32. É uma marcha, mais ou menos assim, você pega uma esteira, coloca ela a 17 quilômetros e meio por hora e fica em cima dela lá durante 42 quilômetros. Surreal, Gente, né? eu não consigo Bem nem... facinho, né? Bem fácil. Eu acho que eu não consigo nem um minuto nisso. Ah, nesse pace, Difícil, nem 1 cara. quilômetro. Que dirá Imagina. 42. Tem muita cabeça envolvida. Tem que ter muita cabeça, né? tem. E Avelar, a gente tá com uma matéria aqui falando que você sofreu uma lesão um mês antes. Foi um mês isso? antes, na No preparação. posterior de A coxa. gente, eu também como treinador, existe uma fase no treinamento que chama polimento. Esse polimento é assim, a gente faz a parte principal do treino, que é a parte mais intensa, e quando dá mais ou menos um mês, a gente começa a tirar um pouco do volume, tirar a intensidade, até para que o corredor chegue na prova descansado. Você concorda comigo que assim, tudo que eu tinha que fazer de treino Já que foi. fosse me levar a uma boa performance, ele já acabou, encerrou. Se eu fizer um treino 15 dias antes intenso, descobri que a prova de Tóquio tem uma subida. Há 15 dias antes eu decidi fazer um treino de subida. Vai me ajudar? Não vai. Fisiologicamente, isso é impossível acontecer um ganho. Uma adaptação, É né? difícil essa adaptação acontecer. Então, tudo que eu deveria ter feito para essa preparação já devia ter sido feito. Então, essa fase de polimento ela é essencial na preparação. Tira a carga, alonga mais, respira mais, suplementa melhor, dorme mais. Descansa. E aí, quando chegou nessa fase, que era para eu ter feito tudo isso, a minha fase de trabalho, que não é só de atleta, que demanda de treinador, que demanda às vezes, corre com o aluno, volta, corrige, essa fase minha aí de polimento, ela fica um pouquinho prejudicada. E por conta disso eu tive uma lesão de posterior de coxa. Uma lesão, inclusive, bem grande na época, e eu fiz uma ressonância, foram 10 centímetros, diminuiu para 5, eu viajei no sábado, uma semana antes eu viajei sabendo de uma ressonância que eu tinha ainda 5 centímetros de E lesão rompimento. muscular tem que esperar, né? Lesão muscular. E tem que você esperar. correu lesionado. Corri lesionado. A expectativa era assim, eu largar um pouco mais devagar na maratona e sentir e lutar muito para que a lesão não aumentasse. Então era um controle dela para poder eu ter a certeza que eu conseguiria naquele ritmo completar a maratona. Imagina você lá no quilômetro 35, aperta essa dor, você rompe um pouco mais do que já estava. Então seria um sonho, né, cara, jogado fora. E graças a Deus eu fui até o final e deu tudo certo. Tudo certo. Deu. Ainda bateu um recorde pessoal. Bati um recorde pessoal. Olha, cara. lesionado, bateu um recorde quero pessoal mais, ainda. Quero mais, hein? Quero mais. Tem o Chicago esse ano, tem o Berlim esse Maratona ano. tem essa especificidade, né? Porque assim, como os circuitos são diferentes, né? Os recordes são das provas, né? São Não das existe o recorde provas. da maratona, né? Sim. São das provas que elas são realizadas, né? Porque às vezes é muito calor, um lugar mais frio, botei subida, outra não tem, né? Tipo, Berlim é super plana, né? Plana. E é engraçado que você falou, tem uma coisa que eu tive no Rio. Os últimos finais de semana eu tive acompanhando maratonas. Eu acompanhei a Maratona de Porto Alegre, acompanhei a do Rio. E eu sempre fico em quilometragens, assim, bem cruciais para dar apoio para os alunos. Sim. Então, em Porto Alegre eu fiquei no 35, agora eu fiquei no 23 e no 35. O 35 é onde o sujeito passa realmente... Morrendo. Morrendo e entendendo o propósito de estar ali, Isso, né? O cara tem que saber. E cada prova dessas, a particularidade dessa de percurso é diferente. E muita gente se prepara muito para uma maratona e o dia da maratona pode dar tudo errado.
uma alimentação na véspera mal feita, uma noite mal dormida, você pega um hotel às vezes... ambiente, se choveu. O ambiente, né? sim. Às vezes você Mexe pega... muito com o psicológico, né? Sim, às vezes você pega um hotel que tem barulho na rua, Sim, que aí você não exato, consegue dormir meu bem. Deus. Então, tudo isso tudo chega no meio. influencia. Poxa, agora no Rio mesmo eu tive um aluno que estava super bem preparado. Em todos os treinos, ele chegou até 36 quilômetros, uma preparação fantástica. E, cara, a gente tinha uma expectativa muito grande. E ele, no quilômetro, a partir do 33, começou a ter muitas câimbras. Ai, tadinho. Suplementou bem, hidratou bem, se alimentou bem. E teve um episódio de câimbra que, poxa, todo Câimbra não ciclo- tem muito assim, muito... não tem o que Não tem fazer o que ali, fazer. né, cara? E a Tem gente muitos fala... causa motivos por conhecida. trás que pode É. acontecer ali que não Sim, tem como... e a gente fala muito sobre isso, né? Sobre o ciclo de preparação da maratona. É um processo lindo. Eu falo para vocês que se tornar maratonista é um processo muito bonito, porque não é o dia, não é assim, ó. Não é o dia da maratona do Rio, não é o dia da maratona de Tóquio. É o processo que você construiu durante meses ou anos para estar. Aquele dia ali eu acho que é só você sair e ir buscar a medalha. Então, assim, ó, estou saindo daqui e estou indo buscar a medalha que puseram ali. E tudo que eu estou fazendo aqui eu já conquistei em etapas durante todo o ciclo de treinamento. Você sabe, Marcelo, que você está falando uma coisa, eu tenho alguns pacientes maratonistas, né? E o que eles me falam é exatamente isso, assim, que o mais legal é o ciclo da maratona. E muitos Ciclo da deles maratona. se mantêm inscritos em maratonas para poder estar inseridos no esporte. Sim, sim. Então, por exemplo, eles fazem 2 maratonas no ano. Um ano no primeiro semestre, um ano no segundo. E fazem justamente, se inscreve para a prova já, para poder manter inserido no meio, no ciclo, ter motivo para treinar, para estar para a galera. Porque senão, às vezes, tem uns que se perdem, né? Vão pra galera, bebe, horrores, tudo errado. Você sabe o que acontece? Exato. Dentro da maratona, o mundo corporativo descobriu isso. É verdade. Se você for parar para pensar, teve uma revista que recentemente publicou uma matéria falando que uma maratona já é considerada um passo à frente na busca de uma vaga. Uma vaga, é. Então, o cara que faz uma maratona, ele é um cara que é capaz de muita coisa. Ele abriu mão de uma noitada de sexta, porque Verdade. sábado ele tem um longão. Ele abriu mão de uma alimentação um pouco fora de um padrão. Sim. Ele abriu mão, talvez, na escolha das amizades, porque é o que você falou, esse ciclo o é assim, meio, ó, né? é o meio. É o meio. Esse ciclo, eu preciso ser aceito pelos meus amigos, porque o meu amigo não vai ficar me chamando na sexta-feira à noite para tomar uma cervejinha, porque ele sabe que sábado de manhã eu vou acordar Não, cedo. eu tenho que ter um amigo que vai acordar cedo comigo no outro dia pra treinar. Então, olha a escolha como ela é feita. É uma escolha natural do Exatamente. ciclo em que você vai começar a conviver. Exato. Então, a maratona tem muito disso. Tem essa coisa da magia. E uma vez que ele completa uma maratona, ele já começa a pensar o que foi feito ali de bom para ele e começa a repetir e tornar aquilo verdade. uma coisa mais rotineira. É verdade. E junto com ele começa a inspirar outras pessoas. É isso aí. E outras pessoas começam a entender por que o fulano mudou tanto, não só em questão estética de corpo, mas as atitudes. E aí, Comportamentos. voltando no mundo corporativo, um cara já chega para trabalhar às 6 horas da manhã, ele já chega animado. Já treinou, né? já treinou. A performance no mundo corporativo e do esporte tá Muito muito em relacionado. alta. Sim, cara, o muito cara já relacionado. chega com a shakeira dele ali, É. vai pro computador, põe o shake do lado, põe a proteína. O cara já chega a responder o e-mail, o outro cara do lado já fala, putz, o que animado cara... esse moço tá, né? cara, mas O cara já ainda tá treinou. acordando. O Já cara fez tá- um treino hoje. O mundo corporativo descobriu que um cara desse, um cara para fazer uma demais. maratona, e a cabeça de um cara desse? É. Quilômetro 36, ele começa a sentir uma dificuldade e ele completa a maratona mesmo assim. Então é esse cara que eu quero na minha equipe de trabalho, porque é um cara que realmente, quando a gente passar por uma dificuldade dentro da minha empresa, é um cara que vai saber lidar E, com Marcelo, isso. tem uma cara. coisa Exatamente. muito legal que é assim, né? Que é aquela pessoa que nunca correu na vida e de repente ela resolve correr, porque a corrida é muito democrática. Você não precisa de muita coisa, né? Tênis e uma roupa, acabou. Sim. Né? Sai pra correr. E aí essa pessoa, ela começa a se desafiar. Então ela começa com 5, ela faz as provinhas de 5, depois ela vai para as É provinhas de superação. 10. Sim. Aí ela já começa a correr 16, 17. Ah, vou fazer uma meia maratona. Não, agora acho que eu já posso fazer uma maratona. Então ela vai construindo isso também, né? É um processo de construção sim, para correr uma sim, maratona. sim. Porque ninguém sai correndo maratona assim do nada, né? E o engraçado, eu tava pensando nisso no caminho, porque eu falei, puxa, a gente vai falar sobre maratona, e eu tava pensando em alguns casos para falar. A maioria das pessoas que começam a correr, quando você fala, um dia você vai fazer uma... Não! Longe de mim! É exatamente isso. isso. Isso é coisa de outro mundo. Eu quero correr só 5 e 10. Daqui a pouco 5... Aí passa um tempo, você encontra com aquela mesma pessoa. Tô fazendo meia maratona. Mas... Ué, mas você não vai fazer nada? Não, né? Porque fulano correu 15, eu fui e tal, beleza.
Você sabe, você podia me indicar uma maratona boa no segundo semestre? A gente vai Aí se começa. inspirando. E até pensando nisso, a gente sabe que tem outra modalidade esportiva, que é o CrossFit. Ah, meu Deus. Né? Que também é de muita aspiração, né? Nós temos outra atleta na mesa, né, Tassi? Que é a Andréia. E eu queria saber, Andréia, de você, como é que estão esses treinos, né? A gente sabe que você é uma super atleta. Como é que tá nesse Super momento? atleta fica pela sua palavra. Mas Eu sou uma atleta compete master também, de que a crossfit, gente né, gente? sabe, né? Eu já falei algumas vezes, eu sou muito apaixonada por esporte, é por isso que eu trabalho com nutrição esportiva, né? O esporte fez parte da minha vida e estar em contato com o esporte, seja ele qual for, realmente eu tô sempre muito feliz. Não sou maratonista, porque não dou conta de ser maratonista, nem tenho shape para isso, né? Então, eu busquei o CrossFit, que na verdade eu descobri com 34 anos já, hoje eu tenho 46, e eu fui muito pro CrossFit por conta do meu histórico no atletismo. Então, eu fazia atletismo, eu fui para campeonato sul-americano, né? Tive aí nas equipes na época, que eram as melhores equipes de atletismo, mas parei, porque o esporte no Brasil realmente é muito difícil, né? Naquela época ainda mais. E aí descobri o CrossFit depois de 10 anos. E o CrossFit foi a minha porta de entrada cada vez mais pro esporte mesmo, né? Então, assim, pra nutrição esportiva, na verdade. Porque com essa visibilidade como atleta também, as pessoas acabam falando assim, poxa, se ela treina, ela sabe o que é periodização de treino, ela sabe o que é um ciclo de treino, ela sabe o que é fase de polimento, ela sabe o que é uma fase de base, ela sabe qual é o volume de treino que eu vou estar. Então, independente do esporte, isso como nutricionista me ajuda muito também a que as pessoas me olhem como uma nutricionista que tem a capacidade de olhar pro treino. Porque eu acho que o que diferencia o nutricionista esportivo é isso, né? É ter essa capacidade de entender o treino que o atleta faz e fazer decisões assertivas de nutrição para aquilo. E como atleta, hoje eu sou atleta master, né? Tô treinando aí para a seletiva do Campeonato Brasileiro de CrossFit, que acontece agora 1º de julho. Classificando, eu vou pro Campeonato Brasileiro de CrossFit em setembro. Mas dentro desse mundo do CrossFit, eu tenho um atleta que tá indo pro Campeonato Mundial agora, né? Em agosto, que é o Kaique. Vai pro Campeonato Mundial de CrossFit, que é o CrossFit Games. Então, assim, é o sonho de todo mundo, é um dos campeonatos mais difíceis de entrar. Pra quem não sabe, CrossFit Game é como se fosse uma Copa do Mundo do CrossFit. Exatamente. E o Kaique é um dos que foi selecionado pra... Selecionado não, ele lutou pra caramba pela vaga. Verdade. Tadinho. Ganhou a Copa Sur, Com né? certeza. Então, assim, foi um ciclo de treino muito intenso. Trabalhar com a nutrição com ele é muito complicado. Agora, tô fazendo os ajustes pro Games, porque ele tá com um volume de treino super alto. É como alguém que vai se preparar pra maratona, né? O volume de treino aumenta muito. Quanto você faz de volume semanal de corrida? Cara, no pico, a gente chega a fazer 120 quilômetros. Por cara, semana. Por semana. Presta atenção, gente. É muita coisa. 120, 150 ali, assim... É pesado. É mais ou menos isso que o Kaique tá... Se você transformar em treino de CrossFit, é mais ou menos isso que ele tá. mais ou menos tá no isso. pico mesmo, ali no específico, pré-competitivo, né? Bem intenso. Então, assim, o esporte faz parte da minha vida, né? Estar treinando, eu falo que a minha prioridade é treinar. Eu faço o resto se dá tempo. Eu trabalho se dá tempo. Por quê? Porque eu não abro mão da minha saúde. Se eu tô bem, é o que ele falou. Se eu tô bem, se eu tô feliz, eu treinei, tô legal, né, tô endorfinada, eu vou trabalhar muito mais. Por isso que eu tô sempre empolgada. As pessoas falam assim, por que você tá sempre empolgada? Porque eu tô sempre treinando. O dia que eu não corro, Não é? Senhor. Vontade de matar o Gente, primeiro. é legal Ai, falar nossa isso, porque senhora. essa é a frustração da grande maioria das pessoas. Porque não tem Porque elas constância. invertem, né? Não É, tem essa ordem. constância. diferente. Exato. A constância é muito O importante. meu humor muda. O meu também. Muito. O dia que eu não corro, o meu humor fica totalmente afetado. Meu também. Porque eu já não é a mesma pessoa. A minha questão hormonal, a minha questão do É prazer isso. é totalmente diferente. Então, não é um vício, não é pra falar assim, poxa, Não. você é viciado em corrida, não. Mas Mas é justamente essa troca É o de você propósito. saber Isso. que você está se sentindo bem e que a corrida faz isso. Então, Certo. a corrida ou o esporte, cada um com sua modalidade, mas a minha válvula de escape. Tem muita gente que fala, sabe o quê? Eu programo o meu dia durante a minha corrida. É, claro. Tem gente que sai para correr, a agenda tá ali. Cabeça, é. Eu tomo. Quem nunca correu e faz assim, ó, eu tomei decisões importantes na minha Correndo. vida enquanto eu corria. É isso. Então, assim, eu tava correndo lá meus 5 km, pensei, eu preciso levar o meu filho no colégio, a minha esposa que vai pegar. Ah, não, peraí, eu vou chegar aqui tal hora. Aí vou sair de lá e tem tal funcionário na minha empresa que tá assim, que tá passando por isso, como eu posso fazer para ajudar? Isso tudo muito você isso. resolve durante o treino, Você cara. assim, As Cabeça. pessoas falam assim, como que você tem tanta energia? Eu falo, gente, treinar não é uma coisa fácil. É. Tem dia que eu tô
sem um pingo de vontade de treinar. Normal, mas né? eu tenho que É cumprir normal. minha planilha. Eu tenho que ir lá, eu tenho compromisso comigo, eu tenho compromisso com a competição que eu tô inscrita. Então eu tenho compromisso, mais do que isso, eu compromisso comigo, né? Exato. Então eu vou treinar. Então mesmo sem vontade eu vou. Então se eu vou sem vontade de treinar, aqui direto trabalhar, e fazer as coisas. Imagina, eu acho que Eu acho que é isso que você falou. As É. pessoas colocam prioridades erradas. sempre. Primeiro coloca o trabalho e outras coisas na frente. Se der tempo, faz atividade física. Não, você teria que pensar ao contrário. Primeiro, a atividade física que vai me trazer mais saúde É isso. pra mim desempenhar bem minhas outras É isso, funções, né? exatamente isso. E, Andreia, muita gente aí fala do crossfit, né? Lesiona, nananã, Como que qualquer esporte. traz isso, que lesiona como qualquer outro esporte. Qualquer outro esporte. Você, como atleta, já teve alguma lesão? Graças a Deus, não. Não Mas, teve? Por incrível que pareça, a única lesão que eu tive, que foi uma lesão de estiramento de panturrilha, não foi fazendo crossfit. Tá vendo? Não foi. Então, assim, eu não... Por quê também? Eu acho assim, tá? Eu acho que conforme a gente vai envelhecendo também, a gente vai se conhecendo, né? Então, a gente sabe o limite que o corpo vai. Você a vai gente se sabe o limite, vai se respeitando. respeitando. Então, eu sei, por exemplo, que hoje era um dia que eu treinar não seria bom, porque eu fui pra um show ontem, trabalhei feito uma louca ontem, tinha que trabalhar hoje, então, assim, vou treinar amanhã. Então, um descanso não quer dizer que eu tô perdendo o treino, quer dizer que eu estou me poupando para que eu faça treinos melhores e que eu não lesione. Então, tem muito essa coisa do autoconhecimento também. Lesão é uma coisa muito... Pra mim, lesão tá muito relacionado, primeiro, a não se conhecer, ao autoconhecimento. Segundo, a uma periodização mal feita. Porque às vezes o treinador fala pra você fazer uma coisa, você vai e faz outra. O gostosão, né? O treinador mandou correr o 10, ele quer correr 15. Não, tá errado. Você tá 10 ali, caceta, porque ele mandou você correr 10, né? Ele sabe o que ele tá fazendo. Então, a periodização que você não respeita do treinador. E no CrossFit também é isso, porque eu tenho um treinador que faz a minha periodização, então é respeitar o que ele tá mandando fazer, né? E a nutrição. Então, assim, se eu tenho uma má nutrição que dá suporte para as respostas de adaptação do exercício, a chance de eu lesionar é muito grande. Então, lesões osteoarticulares, lesões musculares, são muito comuns quando você tem uma má nutrição. Mas que nutrição? Não é assim, é porque eu não estou comendo XPTO, porque eu não estou suplementando. Não. A principal causa de lesão é a deficiência calórica. Porque todo mundo quer ficar sem comer. Quer correr em jejum, quer correr sem carboidrato, quer treinar crossfit sem comer antes. Então, assim, a falta de calorias do plano alimentar do dia pro treino é a principal causa de lesão. Que é o que a gente chama de déficit calórico associado ao exercício. Então, as pessoas, hoje, infelizmente, existe uma apologia muito grande a essa coisa de correr sem comer, treinar sem comer, não suplementar durante o exercício, não usar nada de pós-treino, de ficar nessa loucura de não comer. Então, existe uma... Eu fico enlouquecida. Eu falo, gente, eu estudei tanto para poder ensinar as pessoas a comerem, agora a apologia é não comer. Eu quero morrer, né? Você quer ver outra No coisa? esporte, na corrida deve ser muito mais. Tem outra coisa que traz a lesão bastante, além dessa parte nutricional toda, essa parte de ciclo, de organizar tudo isso, tem um outro ponto importante da lesão, que é qualquer modalidade lesiona a partir do momento em que você não tiver uma boa instrução. Quando o CrossFit estava em alta, todo mundo falava para mim, o CrossFit machuca. Não é que o CrossFit machuca, a forma de você fazer o CrossFit, se você não souber fazer o movimento do CrossFit, machuca. Se você não souber correr de uma forma correta, machuca. Na verdade, é assim, todo mundo pergunta, Avelar, existe uma forma correta de correr? Existe uma mecânica perfeita? Eu vejo você na foto correndo, é bem legal. Existe uma forma que você acha que é perfeita, aterrissagem e tal? Eu preciso correr como um keniano? Não. Não existe uma forma perfeita de correr. Existe a forma mais econômica e menos errada. A que você vai evitar pisar longe do centro de gravidade, eu não posso pisar lá na frente, eu não posso aterrissar com a ponta do pé, eu não posso fazer uma coisa que a gente chama de oscilação vertical. Não dá para correr jogando o corpo para cima e descendo. Não dá para correr subindo e descendo. A corrida, meu filho, é para frente. Eu não tenho que correr para cima. E aí, cada vez que eu faço oscilação vertical aumentar, eu aumento o impacto em articulação. Então, a lesão é talvez da falta de instrução da modalidade. Da técnica, né, Marcelo? Sim, eu preciso da entender. técnica também. Mas o CrossFit é técnica. isso também. Sim. Você quer fazer recente push-up, você vai fazer técnica. Vai fazer na força, vai E aí tem o cara que faz, sabe o quê? Pega a foto da pessoa correndo ou o vídeo e fala, corre certo, corre errado. Cara, na foto e no vídeo, tudo aceita, né? A foto... Avelar, dá uma olhadinha nessa foto, vê que fulano tá correndo errado. A pessoa sabe que tá sendo fotografada, ela faz um movimento de braço maravilhoso. Ou então assim, eu vou fazer um exame mecânico seu, de corrida. Aí eu sei que eu tô sendo filmado. Aí já era, né? Aí ele vai fazer Aí eu corro Cuida bonitinho, tudo, aí eu corro bonitinho no vídeo. Técnica Eu é corro,
Aí, não, aqui, ó, pelo vídeo você tá correndo perfeitamente. Aí o Aí cara... tá cansado, tá assim. Nossa, quando chega no quilômetro 8, o cara tá todo torto. É. Então, a análise mecânica de uma corrida, eu preciso fazer com o cara em fadiga. Qual é a hora que você cansa mais no CrossFit? É isso aí. Agora você tá quando eu tô- cansada. É aí que eu vou fazer a mecânica do movimento. A chance do movimento sair errado é na Perfeito. hora que você está cansado. Exato. Todo mundo que começa a correr nos primeiros metros, corre lindo, corre bonito. A gente chama no CrossFit de consistência. Quando você adquire consistência do movimento em cansaço, em fadiga, é onde você não vai ter lesão. É onde você consegue realmente performar. Sim, Né? É tolerando essa a ideia. fadiga e com consistência. Essa é a ideia. E aí tem uma linha bem tênue entre performance e lesão. É verdade. Quando você começa a aproximar mais da performance, atletas de performance, a chance de lesionar é maior porque é aquele a mais. Hoje eu corri com um aluno e falei assim, ó, eu correndo com ele para fazer algumas correções e alguns ajustes, eu falei, olha, William, o corredor que você é pro corredor que você quer ser, essa é a diferença. Você tá do meu lado aqui, é o corredor que você é hoje. E lá na frente é o corredor que você quer ser. O que você está disposto a enfrentar nesse processo para você ser esse corredor? Nossa, perfeito. E aí, quando você começa a melhorar, você vai tacando mais o pau no treino. Claro. E tacando mais o pau no treino, você se sente melhor. E aí vai aumentando intensidade, volume. Sim. E aí você se aproxima realmente da chance de uma lesão. Aí entra a suplementação, a alimentação, a periodização. Os profissionais entram aí para fazer. Perguntar uma coisa que eu fiquei curiosa. O que você fez da nutrição na Disney? Nossa Senhora. Boa A Disney- pergunta. é, a Eu Ótima. vou Não, mas- aproveitar e vou engatar uma outra pergunta. É. Queria saber na Disney e em Tóquio. Ah, Tóquio foi mais sim. difícil. Comecei Tóquio- com a Disney e porque depois Tóquio, né? Só comida japonesa, como é que foi? Que A é bem Disney diferente. ainda- Queria aproveitar também e jogar a pergunta depois para André em relação à preparação do Kaique. Nossa senhora, Né? me fala. Então, desses dois Estados pontos de Unidos, vista, fast né? food. Do atleta e do profissional. Sim. A Disney eu ainda fui um pouco melhor porque a comida se aproxima mais. Eu tenho o meu arrozinho lá, tem restaurante brasileiro, então eu consegui me alimentar melhor. Mas Japão, cara, Tóquio, e assim, eu pensei em chegar mais perto da competição, porque aí a chance de eu errar na mão, na alimentação, era menor. Só que eu tinha um fuso horário. 12 horas. Eu 12, tinha, né? 12 horas, né? Eu tinha que me adaptar. Então eu tive que chegar realmente com 5 dias antes. E aí 5 dias foram pesados. Eu levei, fiz a minha malinha, inclusive, de suplemento, levei meu whey, levei coisas que não podem faltar para mim, né? É uma mala mais curta, mas eu fiz questão de levar a minha proteína, fiz questão de levar minha coenzima, minha betalanina, as coisas que eu tô acostumado a tomar, fez parte da minha mala ali do meu dia a dia. Não levei nada a mais, não fiz nenhuma... Você usa gel? Gel, nossa senhora, eu Fundamental, como né? gel. Gel a cada 6 quilômetros. Ó, meus bolsos. A primeira coisa da bermuda que eu vou correr tem que ter um bolso Bolso que com caiba. gel. Bolso de gel. Bolso Parece que eu de- vou acampar, parece que eu ia acampar. De Então, esse gel, o gel, cada 6 quilômetros, o gel. Não, Isso tá em tempo da quanto, mais ou menos? pra isso você? aí dá 20 minutinhos. A cada 20. 20 minutinhos eu já vou repondo o gel ali, já vou fazendo isso Tá. para poder ter até o final essa força. E no Japão teve esse problema. E a ideia de, experimenta isso, eu não experimentei nada de comida japonesa lá, eu deixei para tentar depois e foi sem sucesso. Desastroso. O que eu fiz assim, de principal antes da viagem? Eu peguei aqueles porta-comprimido com os dias certo e fui encaixando um comprimido de cada por dia. E o que você toma, tipo? Fiz, aí eu coloco lá betalanina, coenzima Q10. Eu fui colocando todos separados, de segunda, de terça, de quarta. Você Eu já já fiz leva aquele tudo kit. porcionado. Agora uma coisa que vocês podem achar que é super engraçado. Você sabe que esse frasquinho aqui, eu vou pegar. Posso pegar esse? Pode, claro, fica à vontade. Você sabia que essa tampa de rosquear, ela faz uma diferença tremenda na mala do atleta? Pode parecer Olha brincadeira. isso, gente. Isso aqui não abre na mala. Não abre. E aquela tampa de abrir. abrir, putz, você É um mistura caos. a coenzima Q10 com a betalanina e a Vira cor do uma bagunça. comprimido. Então, ó, pode parecer besteira, mas o pote de rosca, só de você deixar ele na mala ajeitadinho e ele não abrir, um pote de tampa, ele abre. As porções de whey separadas também ajuda bastante. Então, assim, a glutamina, eu tomo a glutamina também por conta da minha imunidade, eu faço toda essa prevenção. A minha glutamina também, poder pegar o pó, separar ela, deixar tudo separado, isso é uma facilidade que eu sempre procurei. E não sou eu, e eu viajo assim, ó, Rio de Janeiro agora, pra você ter ideia, os últimos 5 finais de semana eu tive Montevidéu, Florianópolis no Ironman, depois Porto Alegre e esse Rio de Janeiro. Tenho quase 5 finais de semana fora. E aí eu não posso quebrar a minha suplementação. Eu não posso, do nada,
parar na sexta e voltar na segunda. Não é um final de semana qualquer. Eu sigo a suplementação de forma correta para que ela faça realmente a diferença na hora que eu precisar dela. E é legal falar, né, Avelar, que o nosso patrocinador Vitafor disponibiliza essas apresentações em sachê, que ajudam muito, demais, né? Cara. Ajuda nessas viagens. Deixa eu fazer um comentário, um parênteses aqui. A gente mistura todos os assuntos, né? Mas tá tudo certo. Tá ótimo. Da glutamina que ele falou assim, olha, eu uso a glutamina para não descuidar da minha imunidade, né? Tudo que a gente estuda dentro da questão da glutamina, não tem nenhum estudo que comprove melhora de performance esportiva. Nada, tá? Mas tem um atleta que precisa usar glutamina, é o corredor. Por quê? Porque a gente tem, com a corrida, a alteração da permeabilidade do intestino. O volume de treino, a intensidade de treino, o próprio atrito do pé com o chão. Isso causa lesões e a falta de oxigênio para o intestino. Isso causa lesões na membrana, no epitélio, né, intestinal. Que vai desregulando a permeabilidade, vai soltando as tag junctions. Meus anéis Levou não. a sério o negócio. Vai soltando as tag junctions, que são os araminhos que unem as velocidades intestinais. E a glutamina é um selante dessas velocidades. Então, o atleta de endurance, o atleta corredor principalmente, por conta do impacto com o chão, é o que mais se beneficia da suplementação de glutamina pensando na permeabilidade do intestino. Então, até esse dia eu fiz um post, por que não usar glutamina no esporte? Eu falei, gente, a sugestão que a gente mais tem para usar glutamina, eu só quero que vocês entendam quando usar glutamina. Use a glutamina certo. Para quem precisa da glutamina? O corredor, o atleta de endurance, né? Estou falando aqui do corredor por causa do Marcelo, mas todo atleta de endurance que tem essa redução da oferta de oxigênio para o intestino se beneficiam do uso da glutamina na permeabilidade do intestino. Então, claro que o efeito direto, ela não existe. Tomo glutamina, melhorei a performance. Não, o que faz melhorar a performance é treinar, né? Treinou, melhora a performance. Mas a glutamina dá esse suporte para que o intestino dele esteja preparado, inclusive, para a quantidade de carboidrato que ele tem que consumir durante as provas. Eu precisava dar um adendo técnico, porque essa questão da glutamina é importante. Bom saber. Ontem eu fiz meus exames de sangue, ontem de manhã eu colhi sangue. E aí eu comecei a ver os resultados. Eu acompanho a cada 3 meses, né? Então eu acompanho vitamina D, eu acompanho ferro, ferritina, eu vou acompanhando tudo. Cara, eu tô um garotão, velho. Não, eu venho repondo as coisas assim. Eu esqueci de falar do ômega 3. Pelo amor de Deus, você toma ômega 3, não? Tomo ômega 3. E aí, se você for olhar meus índices, assim, tudo igual há muito tempo. Então, não é que... Durante o treino, agora uma coisa técnica. Durante o treino, a gente passa num processo que chama processo catabólico. O treino, você perde tudo. Você perde suor, você perde sais, você perde... Durante o treino, é tudo questão de perda. Só dano. Sim. Você precisa repor isso. O ganho é no descanso. E se você não suplementa bem, você vai ganhar como? Então, existe a importância do treinamento e existe a importância da suplementação, tanto para performance quanto para o amador. Claro. Às vezes, o amador... Ele que ele fala, mas suplementação é só para atleta profissional. Não, cara. De jeito nenhum. Não, faz a diferença para todo mundo. A suplementação é assim, ela não é que você precisa ficar dependente, mas aquilo que você não consegue tirar da própria alimentação, você precisa suplementar. Esses índices começam a baixar no sangue. Começa a baixar e uma coisa vai acarretando a outra. O treino é o rei e a nutrição é a rainha. É isso, né? É um conjunto. É um conjunto. Tem né? que trabalhar em conjunto. Não adianta você querer suplementar sem treinar e também treinar sem suplementar ou sem ter uma boa alimentação, não vai te trazer resultado, né? Então a nutrição esportiva é muito isso, é você modular essas respostas de treino que o atleta tem. E é mantê-lo sempre em equilíbrio, como o Marcelo está colocando, né? Ou seja, quanto tempo que você está com seus índices bioquímicos tudo ok? Graças a Deus. Não tem sinal e sintoma importante, está super bem. Então, isso é resultado daquilo que você faz de longo prazo, não é que você começou ontem. Né? É uma pirâmide, né? É alimentação, treino e sono e descanso. É uma pirâmide. E Andréia, Sleep for. Sleep for. Com o Kaique tem alguma estratégia da alimentação, suplementação que você está trabalhando? Então, essa coisa da constância, olha que interessante. O Kaique é meu paciente há 5 anos. Né? Já então, conhece algum são tempo 5 anos de convivência. Nós passamos por vários ciclos. Ele bateu na trave do CrossFit Games 3 anos. Né? Teve um ano que ele se lesionou, teve uma lesão de lombar, fazendo um exercício durante a prova ano passado. E foi desclassificado. Então, assim, a gente bateu 3 anos na porta do Games, né? Então, é um preparo, é uma constância de muitos anos. Então, não é o Kaique não conseguiu a vaga hoje, esse ano, nesse ciclo. Ele conseguiu a vaga desde o começo, desde quando ele está começando a se preparar. Então, a gente tem muito cuidado com a ingestão alimentar dele. O Kaique come quase 4.000 calorias por dia. Ele é gigante, ele parece um Viking. Né? Aí a suplementação vai ter que ajudar, né? Tem que ajudar. Então, assim, às vezes só comida não dá tempo. Ele faz, às vezes, 2, 3 períodos de treino por dia. Tem um dano muscular muito intenso, processos catabólicos gigantescos.
tosco, porque ele faz muito treino de força, movimento excêntrico, muita coisa de isometria. Então, assim, gera muito dano, então eu preciso recuperar ele rápido. Por que acontece? O pulo do gato, eu falo pro Kaique, é assim, né? É acelerar o mais rápido possível ele das sessões de treino. Sim. Acelerar a recuperação. Quanto mais rápido eu recupero ele das sessões de treino, mais preparado ele tá pra próxima. Então, assim, ele treinou, ele vai ter uma queda de performance, vai ter uma redução de força ali, sei lá, de 50%. No treino do dia seguinte, ele não pode estar com 50% reduzido da força, senão vai chegar a zero, né? Então, eu preciso acelerar essa recuperação de um dia pro outro para que esses bloquinhos de treino, são as sessões de treino do dia, gerem a resposta de adaptação no final, através do quão rápido eu conseguir recuperá-lo. Então, o que a gente usa com o Kaique? Além da dieta, lógico, que é a base, né? Eu uso muito ômega 3 porque... Eu sempre digo isso, em todo lugar que eu vou. Se o paciente tem um dinheiro, o que ele vai comprar? Ômega 3. Porque o ômega 3 é um nutriente essencial. A gente só consegue com o consumo de peixe. E o Kaique mora em Brasília. Ele não consegue comer peixe assim, né? Com tanta facilidade. E nem consegue comer peixe todo dia. Ninguém consegue, nem morando em São Paulo. E então, até a quantidade, né, André? Teria que ser uma quantidade muito grande de peixe. Porque eu preciso de 3 gramas de ômega 3 para ele por dia. Então, assim, ômega 3 é a primeira coisa que a gente faz. Nessa fase agora, não agora, porque a gente já tá numa fase de adaptação, porque o treinador dele tá bem tentando, nessas primeiras semanas, dar um gás nele ali de alguns movimentos específicos de games, né? Que não cai em outras competições, só cai no games. Mas mais pro final, o que a gente usa muito? Cúrcuma. Porque a cúrcuma é um anti-inflamatório muito importante para que a gente previna não só possíveis lesões que possam acontecer pelo excesso de treino, mas também gripes e resfriados e algo que possa acontecer mais perto da competição. Já dá suporte imunológico, sim, né? Porque senão vai por água abaixo, todo o ciclo de treino, né? Eu uso com o Kaique cúrcuma, ômega 3, betalanina, que é um dos suplementos mais importantes para o CrossFit, para esportes de potência, explosão, velocidade. É um suplemento muito importante, porque ele ajuda nesse processo de tolerância ao esforço, porque tampona o hidrogênio intracelular. Então, tira esse hidrogênio intracelular e melhora a capacidade de contração desse músculo. Então, betalanina para ele é muito importante. Creatina, lógico, né? Creatina, betalanina, ômega 3, cúrcuma. E a gente usa também... O que mais que eu uso, Kaique? Gente, agora me deu branco, peraí. Claro, proteína, né? Porque proteína para mim não é suplemento. Proteína é para ajustar a ingestão diária. E uma coisa que eu tenho usado com o Kaique é o colostro com lactoferrina. Especial, porque o Kaique, o que acontece? Eu vi hoje aí. O que acontece? Como ele está muito exposto, muitas vezes a gente tem treinos outdoor e treino indoor. E ele, por exemplo, agora tem natação, tem corrida, tem mountain bike, tem dentro do box, né? Então, assim, é muito, não só ambientes diferentes, a gente está num momento do ano onde tem mais vírus circulando, então a chance dele ficar gripado é maior. Então, a gente usa o colostro com lactoferrina justamente pelo bloqueio viral que ela traz. Então, eu gosto muito, muito, né? E eu falo tranquilamente, porque a Vitafar é a única empresa que tem, né? Então, assim, eu falo de verdade, assim, eu acho que é um suplemento que ajuda muito nessa questão da imunidade do atleta, e principalmente como bloqueio de replicação viral. Então, eu uso muito nesse processo. Uso o colostro normal também, lá, né? Sem o lactoferrina, pensando em permeabilidade intestinal. Sim. Às vezes associo com glutamina. Mas, assim, eu também tento ser... eu não gosto dessa overdose de suplemento, não. Eu uso estrategicamente nas fases de treino. Porque quanto mais fácil é para o atleta, também melhor. Porque o que acontece? Ele tem que pensar no treino, ele tem que pensar na comida, ele tem que pensar na suplementação. São estratégias, sozinho, né? Assim como é estratégia de treino, tem estratégia suplementar também. O Kaique mora sozinho. Ele não tem ninguém que cozinha para ele, né? Ele não tem ninguém que prepara a suplementação para ele. Então, se eu ficar virando a riboca da parafuseta, não tem como ele fazer. E o mais importante do atleta é ter adesão. Porque se ele não tem adesão, não tem resultado. Então, eu faço muito isso periodizado. Então, qual as fases de treino que eu vou usando cada coisa? Não só de comida, tanto que agora a gente conversou semana passada, ele falou assim, eu falei, Kaique, vamos dar uma ajustada na dieta? Ai, Nutri, não, pelo amor de Deus. Eu falei, por que não? Vamos ajustar pelo menos alguns alimentos. Não, porque eu tenho que fazer compra de novo, vai mudar tudo de novo e eu não tô conseguindo pensar nisso agora. Isso é difícil. Eu não suplementava nada, cara. Eu nunca suplementei. Então, a nutricionista falava pra mim assim, putz, cara, você precisa suplementar. E eu falava, eu não tenho paciência de carregar o whey e pôr na shakeira e acabar o treino. Eu não tinha essa paciência. Ela falava, você tem uma performance muito boa e acho que a suplementação vai fazer a diferença. E aí nessa, os meus alunos também não suplementavam. Então, a gente acaba sendo esse espelho. Então, beleza. Quando eu passei a suplementar, eu comecei a falar para eles justamente, não a propaganda porque é Vitafol, ou então, olha, gente, compre e tal. Eu comecei a mostrar para eles o que é realmente essencial e o que realmente faz parte. E o que faz a diferença. E aí, o que acontece? A gente tem uma coisa bem legal que é, um aluno foi lá e percebeu que o meu gel realmente faz a diferença. Então, eu deixava com que ele experimentasse o meu gel. Eu falava para ele, você lembra que eu ficava resfriado várias vezes? Lembra? Então, ó, você percebeu que eu tenho ficado resfriado menos? O que você tem feito? Tal coisa. Então,
essa parte de você ser treinador, você falou isso no começo sobre você suplementar algo que você vai poder saber que você passa por aquilo. Exato. Eu, como treinador, eu tenho que falar pro cara, ó, no quilômetro 37 vai doer, meu filho. Vai doer. E aí, o que eu vou fazer, professor? Então, no quilômetro 37 tem a chance de você tomar tal coisa. Você tem um gel, você tem uma cápsula assim. Você sabe o que eu faço no 37 aí? Não falo que é o 32, 37, né? Carboidrato com cafeína. Carboidrato com café. Aí o pessoal falava, mas eu tomava carboidrato com cafeína no começo. Não, meu filho, você vai ficar com estado de euforia. Exato. E aí a gente tem, né, essa solução. O gelzinho, aí você, né? no começo eu explicava pra eles, no começo toma sem a cafeína, porque aí você vai rodar bem. Quando precisar realmente da cafeína, daquela dose ali no 28, no 30, manda uma cafeína, porque aí o estado de euforia aumenta, aquela energia aumenta, é a hora que você precisa dela. Diminui a percepção de esforço, a pessoa tá cansada, então ela vai ficar alerta. Eles começaram a ter em mim uma referência nesse uso da suplementação de forma... Poxa, o Avelar melhorou a performance e hoje ele é um cara mais jovem. Colagem Tech, né? É um cara mais jovem. É um cara mais jovem. Eu sou 40. Olha quanto colágeno. Eu sou 40, cara. E aí hoje eu vou pras provas às vezes aí, a molecada de 20 anos não dá conta. Mas você sabe que você tá falando uma coisa muito legal? A corrida tem isso. Ela permite com que você continue fazendo ela mesmo depois de velho. Muito tempo, de muito tempo. Tem muito esporte que não. Imagina, que depois de velho. Depois de velho. Vamos chamar de velho, obrigada. Nossa senhora. Até a velhice. Tá bom. Aí, ó. Até a velhice. Mas ó, eu fui numa prova um tempo atrás da Track and Field, eu fui terceiro. Os dois que chegou na minha frente, eu falei pra eles, o Isaac e o Lucas, eu falei, você tem idade dos dois, se juntar é a minha idade. E aí eu dei um calor neles, eu ainda fiquei na prova, ainda liderei a prova um tempo, tal. Deu trabalho. Olha, ainda deu trabalho pra ele. Eu fui no troféu Nike, que o pessoal falou, pô, Avelar, você é o Romário da corrida, né? Você tá ali. Você sabe, Avelar, eu fiz uma aula, inclusive pra Vitafor, sobre performance acima dos 40 anos. Eu fiz um levantamento de todos os tempos da maratona de Boston. Dos atletas acima de 40 anos. Eu fiquei impressionada. Os 10 primeiros, categoria 40, 50, 60, até 70 anos. Com 70 anos, eu tenho corredor fazendo a maratona em 2 horas e 30. E, gente, com aproveitando 70 anos. Isso daí, eu trouxe até uma matéria aqui de uma chinesa que ela começou a correr com 50 Maravilhosa, anos. eu sei quem é. Maravilhosa. Com 50 Eu anos. tenho uma aluna. Hoje ela tem 70 e ela já correu mais de 100 competições, gente. Eu tenho uma aluna que fez a maratona agora. Você sabe que Tóquio faz parte das Six Majors, que são as 6 maiores do mundo. Eu fiz Berlim, Tóquio e vou completar as 6. Vou fazer Chicago agora, vou completar as 6 se Deus quiser, que é uma mandala que você entra no Hall da Fama. Sim. Eu tenho uma aluna que fez Berlim comigo, ela tem 64 anos. E ela completou a maratona de Berlim, pegou a medalha da Major e ela vai para Chicago agora. E ela vai completar 64 anos. Ela usa Vitafor, é cliente, usa e suplementa. E tá com 64 anos, vai fazer 65. Chama Marisa. Olha isso, tem Mas uma maratona. Tem muita gente aí chegando nessa idade e não, quero me corredores aposentar, eu não quero experientes. fazer nada. A corrida é muito democrática. E o crossfit também, mas é mais complexo, porque na verdade o crossfit você precisa ter uma base de treino. Você precisa entender de movimento. Você quer ver um dado né? estatístico? Mas corrida... As maratonas agora, o tempo tempo médio das pessoas finalizarem foi para 4 horas e 32 minutos. Vamos ver. 2016, se você for pesquisar, esse tempo era mais rápido. As pessoas completavam de forma mais rápida. Ou seja, hoje em dia as pessoas estão bem menos preocupadas com o tempo de conclusão. As pessoas querem se divertir. Exato. A democracia Isso que é importante. é um dado que mostra que hoje em dia, 4 horas e 32, se você colocar ali, vou fazer uma conta aqui de 9 km por hora. Que é um ritmozinho bem ali, fácil. Bem caminhando, né? 9 por hora, bem na manhã. Até eu faço. Você completa uma maratona. Você completa uma maratona. Ou seja, as pessoas hoje, elas estão mais preocupadas com a diversão, com a saúde, com a qualidade de vida, que compartilhar isso com a família. É verdade. Essas viagens de corrida, a pessoa não vai sozinha. Eu vou, aí eu levo a esposa, o marido, o filho está lá na sua chegada para receber. Então, virou um evento familiar. Então, ninguém está preocupado mais em terminar em 3 horas. Não. As pessoas hoje buscam longevidade. Isso é muito longevidade. E até pensando nessa questão, né, Taz, da longevidade. Todo mundo quer envelhecer, né? Acho que vocês que são amantes aí do esporte querem envelhecer praticando esse esporte. E como que funciona isso na vida de vocês? Como vocês estão se preparando para conseguir todo manter? dia. Treinando todo dia. Treinando todo dia. E toda vez que eu vejo alguém
com um ritmozinho leve na corrida lá no fundo, cara, eu faço questão de parar e aplaudir muito, porque eu sei que eu vou ser esse cara. Quer dizer, eu espero que eu seja esse cara. Então, as pessoas precisam valorizar bastante. Eu chamo de corredores experientes. Essa galera 50 mais, 60 mais, essa galera que é mais experiente, precisa ter um valor redobrado, porque não é fácil lidar com, às vezes, questão de osteoporose, de médicos cada vez. Tem muito médico, sabe o quê? Que desengana o cara. É verdade. Não, essa hérnia na lombar que você tem, nunca você vai poder correr. Exato. Então, assim, essas pessoas, elas têm que lidar com tudo isso e tem que ir lá e tirar os traumas da frente, trazem uma bagagem motora da adolescência e elas vão pra frente. Então, eu sou muito de aplaudir e de ver. Ó, pra você ter ideia, no Rio de Janeiro eu fiquei lá. Você sabe que na maratona tem uma van e um ônibus nas maratonas? Eu não sei se vocês sabem disso. Que o pessoal apelidou de catatreco. Ai, péssimo. É um apelido muito chato, porque assim, ó, você tem um tempo limite para completar a prova. Então, por exemplo, a maratona do Rio são 6 horas. Você tem 6 horas para completar. No final, o último é uma van ou um ônibus e uma ambulância. Essa ambulância ou essa van vem com o nome Finisher. E por quem ela for passando, a pessoa é convidada educadamente a sentar na van e voltar de van, porque ali é o tempo limite. Ou a pessoa, se quiser, ela pode completar, mas ela não vai ter medalha. Se ela completar atrás dessa van, ela já não tem direito a nada, porque é o tempo limite, porque precisam liberar as vias, né? Precisam... Precisa organizar o evento. Não pode ficar dessa forma. Então, eu fiz questão de ir no Rio acompanhar essa van. Eu fiquei até a van passar para eu ver a última pessoa passando da maratona, as últimas pessoas. Atrás da van existia ainda algumas 20 pessoas lutando contra a van. Passava a van passava. Passava a van passava. Uma luta que se transformou bem pessoal. E uma coisa mais bonita que eu achava é aquela mulher que estava lá no final, ela tem o mesmo valor do que o primeiro. Eu acompanhei o primeiro passar. Com certeza. Do que o primeiro queniano. Porque ninguém sabe da história dela, para ela estar ali, o que ela passou. E ela tá continuando, isso que é importante. Você tá entendendo? Então, assim, ó, ninguém sabe o que ela enfrentou em casa. Para sair cedo, 4 horas da manhã, a mulher, então, que para sair cedo para treinar no escuro, que tem aqueles caras que mexem, lindona, tá? Aquela lindona falando assim, num palavreado mais tranquilo, mas mexe com a mulher. Então, a mulher, para sair de casa, a mulher tem um ciclo menstrual, a mulher tem o cabelo, a mulher tem a família, tem o marido, tem um filho. Então, a mulher em si, ela já é um combo que para ela tá ali, e aí vem aquela última. Aí o desenganado lá, o cara que não sabe, olha, para que ela inventou essa maratona? Por que ela não está em casa? Por que ela não está em casa para ser a última? Por que ela vai fazer aqui se ela vai ser a última? E aí falta esse entendimento de que o primeiro que passou o primeiro que passou tem o mesmo valor do que o último que passou. Os propósitos são diferentes, as histórias são diferentes. Maratona temos disso. Gente, vamos fazer uma pausinha aqui do nosso patrocinador que trouxe, né, Tassi? Trouxe aqui o V-Forte Ultra pra gente experimentar hoje. Já tô me piricando inteira pra esse troço de betalanina. É um intenso pré-treino aí pra você com Treinei 2 hoje, gramas vou ter que treinar 2 vezes, 2 períodos que eu tô vai aqui. sair daqui já correndo. Eu treino aqui em frente, cara. O Campo de Marte tá aqui, ó. Em frente, eu parei meu carro lá. 95% dos meus treinos é dentro do Campo de Marte, do aeroporto. Aqui pertinho. E o legal dele é que ele tem 2 gramas de betalanina, aminoácidos, vitaminas e minerais, 200 miligramas de cafeína para potencializar aí o seu treino, né? Claro. Com certeza. Maravilhoso, né, Tassi? Nossa, é muito bom, né? Eu gosto. O meu tá aqui atrás, mas eu já tinha provado antes. Tá escondido aqui. Uma aluna minha viu que eu tava na feira e perguntou, tem aquele V-Forte de frutas vermelhas? Mandou pra mim gostoso. Aqui. Tem de frutas vermelhas? Tem, não tem? Tem. A gente tem o Termo Plus de frutas vermelhas. Ela falou, deve ser esse aqui que ela quer. Isso. Tem Muito dia que bem. eu tô assim, no final do trabalho, acabada. Daí, o que eu faço? Vou tomar um V-Forte pra ir treinar, porque eu treino depois. Pra eu não vou pular tomar o pra ir treino. treinar, porque eu preciso. É isso que a Andrea falou. Nem todo dia a gente tá bem, mas eu preciso ir treinar. Então, a gente vai de V-Forte Ultra e vai. Treino é hábito. Você não toma banho todo dia? Você tem que treinar todo dia. Nesse É frio. a mesma coisa. Você não tomar banho do ferrou, né? Eu acho que vocês 2 estavam por dentro, dia, então. 2 por dia. No mesmo, a gente vai. Aí, não é? Mesmo no frio você tem que tomar banho todo Sim. dia? Então, assim, é a mesma que coisa do treinar treino, também. é hábito. Eu né? acho que vocês já responderam um pouquinho aí da minha próxima pergunta, viu, Tassi? Eu queria saber em relação aos obstáculos, né, as dificuldades do esporte, para vocês dois.
Quais são aí as maiores dificuldades e obstáculos? Hoje em dia, conciliar muito porque a minha parte no esporte não é uma parte profissional, né? Eu não vivo eu não vivo de premiação diretamente do esporte. Então, eu preciso trabalhar o dia inteiro. Então, eu sou um cara que acorda 4h30 da manhã, todos os dias, e vai dormir meia-noite. Eu tenho os alunos. Esses alunos, os treinos são prescritos, as planilhas são individuais. Então, os treinos não são copiados. A gente lidera uma equipe de professores. Tem o feedback. Não é só o treino. Então, a gente prescreve o treino, o aluno faz o treino. Claro. O treino é conectado no aplicativo e no relógio dele. Uhum. As informações do treino voltam pra gente e a gente precisa validar, né? Olha, fulano, você largou muito forte, faltou uma estratégia, eu vi que sua frequência cardíaca subiu muito, o que aconteceu? A gente precisa validar. Então, essa rotina de trabalho, e eu sou personal trainer, então a rotina de trabalho consome, e aquele meu horário de treino, ele sempre tem que existir na minha agenda, porém, eu já chego às vezes no treino já um pouco mais cansado, às vezes eu saio para treinar, eu tento deixar a cabeça lá no que tem que fazer de trabalho e sair, me entregar ao treino, senão não sai um treino bom. Então, as maiores dificuldades que eu enfrento hoje é conciliar a minha vida profissional como treinador e os meus treinos. Mas tá indo, graças a Deus tá indo. A gente tem que tentar achar esse lugar na agenda aí, né? Acho que o meu também, assim, né? Porque, na verdade, que nem eu falei, eu sempre coloco a prioridade de treino, né? Então, eu tenho que na minha agenda também tem horário eu não marco absolutamente nada nos meus horários de treino, né? Hoje eu posso me dar ao luxo, por exemplo, de trabalhar no consultório 2 vezes por semana. Então, eu tenho 2 vezes que eu vou fazer atendimento clínico, né? Não atendo mais muito paciente. Mas eu tenho as consultorias que eu presto, né? Eu tenho muitos clientes de consultoria, que aí também eu posso trabalhar de noite, de madrugada. Mas aí, se eu trabalhar de madrugada, eu não durmo. E aí, tem outro dia para treinar. Então, de alguma maneira, eu acabo, na verdade, tendo um prejuízo de algum lado, né? Seja na performance cognitiva, quando eu preciso, de repente, me preparar para uma aula, para uma consultoria, seja nos meus treinos, porque eu não dormi direito, não descansei direito, não consegui comer, de repente, quando fui viajar, fui dar aula, sei lá, Feira de Santana, né? E aí não consegui comer direito, não fiquei em aeroporto. Então, conciliar a vida profissional com a vida de atleta, né? Isso realmente é mais difícil. Mas que nem o Marcelo falou, né? Tem dado certo, porque também a gente vai se organizando ao longo do dia, da vida, e vai também aprendendo a falar não, né? Então, assim, hoje eu já não é tudo que eu aceito de trabalho, né? Então, eu já consigo também selecionar os trabalhos que eu quero, porque eu quero ser aquela velhinha de 60 anos que vai estar lá no CrossFit Games, sabe? Eu quero ser aquela velhinha que tá fazendo bar muscle up, fazendo pull-up, eu quero ser essa velhinha. Só que para eu chegar a ser essa velhinha, eu preciso fazer escolhas da minha vida hoje. Sim. E a vida é feita de escolhas, né? Então, assim, hoje, as escolhas que eu faço da minha vida profissional são muito conscientes. Eu realmente faço escolhas que realmente vão me trazer algum retorno, né? Não só financeiro, mas da minha carreira mesmo. E que eu possa continuar treinando, né? Porque às vezes eu tenho que treinar, por exemplo, a fase de base, eu tenho que treinar 2 períodos de treino por dia. Eu tenho que treinar de manhã e tenho que treinar à tarde, né? Eu já cheguei, por exemplo, a ter que ficar a manhã inteira treinando, faço uma pausa no meio para poder conseguir trabalhar à tarde. Então não é fácil. Mas a gente consegue, a gente tenta conciliar. Antes, quando meus filhos eram menores, ainda tinha que dar conta da agenda deles, né? Então, dar conta da agenda deles não era fácil. Hoje eu tenho uma filha de 18 e um de 14, então é mais fácil, né? Eles se viram sozinhos. Já se viram sozinhos, né? E hoje em dia a gente vê o número de praticantes de atividade física, né, crescendo demais, principalmente aí depois dessa crise mundial. Muito. Porém, que nem a gente estava falando anteriormente das lesões, a gente vê bastante lesão também, né? Dessa turma que está iniciando aí no CrossFit, principalmente CrossFit corrida. Essa combinação, treino mal feito no sentido de não ter instrução, né? Isso. Porque não está tendo instrução do treinador, e a nutrição que não está boa ali. Que não está adequada, é todo um conjunto, então, vocês colocariam. Sim. Na época da pandemia, eu fiz de live, de treino, e o que eu via de gente fazendo leg press com o sofá, né? Foram crueldade, né, cara? Você faz musculação? Eu faço musculação, cara. Bom, o corredor detesta musculação. Escorpinho aqui. eu faço musculação, sim. Corredor de atleta é uma briga com meus pacientes. Eu aprendi com os erros. Eu percebia que aquela força que faltava lá na prova era a força que estava na musculação. O treino de força, não adianta você ter o aeróbio em dia e a perna falhar. Isso aí, a contração muscular precisa acontecer. E aí já era. Hoje em dia eu faço mais treino funcional do que a musculação em si. Porque, o que eu aprendi? Vou dar o exemplo da cadeira extensora, que é um exercício todo mundo conhece. Aquela cadeirinha lá de chutar. Quando você senta lá e faz o chute na cadeira extensora, você ativa o quadríceps, que é a parte anterior da coxa.
Na maratona, meu filho, não vai ativar o quadríceps só. Daquele jeito, Você vai não, precisar né? do quadríceps, panturrilha, ombro, isso. peito, coxa, tudo de Você não vez. faz mais treino isolado, É, né? aí a gente... Você vai precisar até do braço. E a turma não entende isso, que precisa do braço. E aí, o que eu começo a fazer? Um treino funcional. O que é o funcional de corrida? É um treino que eu faço um agachamento mexendo no braço. Perfeito. E saltando, e com a ponta do pé. E a panturrilha vai junto. Porque na hora que o calo apertar, que o bicho pegar, não vai ser só o quadríceps que vai ser recrutado, é tudo de vez. É tudo. Então, Isso é a muito musculação deu um pouquinho de lugar para o funcional, exercícios mais técnicos, exercícios multiarticulares. Isso para o corredor faz total Muita diferença. Importante Total Pra também, toda de né? endurance em geral, o ciclista, Sim, né? O triatleta. faz diferença. faz Você diferença. precisa tentar assim, ó, aproximar o atleta o mais possível, provável da modalidade dele. Se o cara joga vôlei, ele precisa saltar, ele Perfeito. precisa fazer exercício. Não dá pra pôr ele lá no leg press, na extensora, Vai na correr. flexora. Não adianta. Você sabe aquele cara que vai fazer treino de peito na academia e vai na esteira aquecer? Ave, o que tem uma Eu vou coisa com a treinar outra? peitoral, meu filho. Você vai treinar peito. Você tá aquecendo o quê na esteira? Você precisa ir lá, pegar a barrinha, fazer um aquecimento Ficar no local. aquecimento local, né? Aumenta um pouquinho a carga, põe 10 quilinhos e tal. isso. Aí você tá preparado, você aqueceu o peitoral. Se eu tô na esteira correndo, aí depois você vai lá no supino e põe 30 de cada lado. Ô, Velari, e como isso é comum, né? E como isso é E comum. daí se lesiona. Daí Mas eu que vem a aqueci, o lesão professor também. mandou eu correr 10 minutos na esteira. Você foi treinar peito, se você fez flexão de peito na esteira, não tem É jeito. verdade. Não tem jeito. E E a eu- gente estava falando também da suplementação, né? Para prevenção de lesão. De lesão. Magnésio, por exemplo, o colágeno tipo 2, É. colágeno tech tipo Ah, isso é uma outra 2. coisa que o Kaique também esqueci de falar. Que é o colágeno tipo 2 com ácido hialurônico e Colágeno metilsulfano tipo metano. É. Você falou, Andréia, do Kaique, da suplementação dele, mas e a sua hoje? O que tem na sua Menina dispensa de Deus. de suplementação? Então, que você eu toma eu no seu deixo dia a de dia? Eu não deixo de tomar ômega 3 porque eu não gosto de peixe. Então, como eu não como peixe, não como frutos do mar, eu tenho que tomar ômega 3. Importante. E eu vario. Eu tomo de peixe, eu tomo o vegano, que é da Xizitron, lá da alga. Então, eu vario um pouquinho. Magnésio eu tenho tomado, né? Eu acho que é um dos suplementos. Até porque quando eu voltei agora do Colégio Americano de Medicina do Esporte, né? Teve uma aula só sobre magnésio no esporte, foi ficando cada vez mais assim. Apesar. Porque o que acontece? A gente não consegue avaliar o status de magnésio no paciente. O magnésio sérico não é a melhor forma de avaliar se você tem um bom estoque de magnésio. O estoque está no músculo. E você não vai fazer biópsia no paciente para saber se não tem de magnésio lá, né? Então, como treina, Então, põe é magnésio. importante. Então hoje eu tomo ômega 3, magnésio, eu tô tomando creatina sempre, né? Pro crossfit é super importante. Eu tô tomando NAC, que eu sou muito fã de anestesisteína. Não tomo sempre, né? Eu tô tomando nessa fase agora do meu treino, que já tá mais perto de competir. Tô há 4 semanas de competição, se não me engano. Nem menos que isso, né? 2 semanas de competir, então eu tô tomando NAC. Eu uso cúrcuma. Lógico, as minhas proteínas sempre. Eu gosto muito do colosso com lactoferrina, como eu já falei, tô tomando também. Ai, que E às vezes eu legal. tomo o que me manda também, sabe, Tassi? Porque nutricionista é assim, né? O que É, ganha, toma. O que manda, toma. Eu vou tomar também, né? Então a gente tá. Nutricionista toma o que dá Você pra testar. falando em que minha aparece. cabeça tá começando a coçar. né? A betalanina. Já tá a betalanina. Começando Eu a vi o querer Valinho ao meu treinar. lado e tava- Juro pra você, tá com você não tá à toa. O bom é que você vai andar bastante Nossa, na feira, feira agora. vamos visitar tudo aí agora, cara. Gente, a gente tá chegando aí no final do nosso bate-papo. Pra gente finalizar, eu queria que vocês deixassem um recadinho aí pra quem faz treinos de corrida, crossfit, outras modalidades, pra manter essa performance, melhorar essa performance. Qual que é a dica? Quer começar, André? Você? Eu acho Quer? que obedeça As seu damas treinador. primeiro. Obedeça. Eu sempre falo isso pros meus pacientes, assim, obedeça o seu treinador, não inventa moda, sabe, assim, porque eu sou educadora física também, então eu sei o quanto dá trabalho montar um treino, eu sei o quanto é difícil você conseguir dar feedback pro teu atleta, como o Marcelo estava falando, então não inventa moda, se você contratou um profissional para cuidar do seu treino, faça o que tá mandando, né, então assim, eu acho que isso é muito importante, mantenha a constância, mantenha a frequência e obedeça o que o teu treinador está propondo. Ele sabe o que é legal para você, ele sabe até como você vai progredir nesse processo de treinamento, né? Então eu respeito muito meu treinador, por exemplo, né? O Luiz, assim, para mim, eu dou feedback para ele, não fico enchendo o saco também, né? Mas dou meus feedbacks para ele, falo, olha, Luiz, é assim, eu fiz assim, hoje eu não consegui fazer do jeito que você pediu, vamos mudar assim. Isso é importante para mim e para ele, né? Então, até para ele entender como eu vou evoluir. Então, eu acho que você obedecer ao treinador, manter a constância e a frequência, para mim, é o principal se você quer alcançar performance. E, claro, procurar um nutricionista, né? Sim, muito Para importante. cuidar dessa nutrição. A escolha, né? A escolha do treinador é importante. Muito né? importante. Obedecer um treinador que seja capacitado, que É. tenha a vivência na modalidade, né, cara? É difícil, às vezes, sem julgamentos, mas difícil
você escolher um treinador para você fazer uma maratona que talvez não tenha passado por aquilo. Que joga né? beach tênis. A gente Nada contra o beach tênis. Não, nada. Você só precisa entender assim, ó. Quando eu tô doente, eu procuro um médico. Se é osso, é um ortopedista. É um treinador para ser treinador de corrida. Independente da escolha, né? Que seja de boa capacitado. Não que o cara não tenha conhecimento, mas o conhecimento aliado à prática Claro. é o que... Mas é como a nutrição, tem que ser uma nutrição Você quer ver esportiva. uma coisa boba? Por exemplo, o meu mamilo assou. Tá na ciência, não tem um artigo que explica, mas um treinador que já passou por isso. por um mamilo assado, ele sabe o quanto isso é ruim. E aí o cara vai falar, ó, põe um micropore, passa uma vaselina e tal. Então são coisas que realmente a experiência aliada à ciência vai fazer toda a diferença. Então, a escolha de um treinador capacitado é importante. A suplementação, porque fez a diferença para mim. Eu não suplementava e comecei a suplementar. Faz a diferença a suplementação. Eu reconheço muito isso. Eu abri mão por muito tempo de suplementação. Eu comecei a suplementar com o Vitafor, cara. E a escolha do nutricionista, com 37 anos, né? E que saiba entender. Isso. Também não dá para você ter um nutricionista que vai te prescrever uma coisa que você realmente não está precisando. treina. Não. O Que nutricionista não esportivo vai treina, ter que que não treinar. sabe o que é. Então, a escolha do treinador capacitado, a escolha do nutricionista e a forma de suplementar e alimentar. Eu como aqueles pratão de arroz e feijão mesmo, com farinha. Isso, arroz e feijão não tem moda. Como arroz e feijão à noite, como, com farinha isso, da com Bahia. farinha. Não tem medo, né? Como. Adoro. É isso aí. Maravilhoso. E aí, Maravilhoso. pessoal, queria agradecer a presença de vocês dois aqui. É muito bom receber vocês. Esse bate-papo foi super gostoso, Foi uma enriquecedor, delícia. né, Tati? Com certeza o pessoal de casa aí já anotou várias Com dicas. certeza. E aí, para encontrar vocês nas redes sociais, a Andréia a gente encontra lá no Instagram, no @Andréia_Naves. É isso, Andréia? Isso aí. Você queria deixar algum recadinho pra gente finalizando? Muito obrigada sempre pela parceria com vocês. Eu adoro vocês, meninas, de A verdade. gente adora Gosto te da receber. empresa, vocês sabem disso, né? E poder estar aqui falando um pouquinho de nutrição e da minha vida de atleta também é super legal. Agradecer o Marcelo, que eu não conhecia, conheci aqui, né? Pela troca, pela energia. Eu acho que isso é muito legal. Quando a gente compartilha conhecimento e experiências, isso faz todo sentido pra mim na vida. Então, obrigada por esse momento de sempre um compartilhamento. prazer, de sempre verdade. um prazer. E o Marcelo, a gente encontra lá no perfil @Avelar__Marcelo. Dois Isso, underlines, Dois gente. underlines. Importante isso aí. Deixa um recadinho aí pra gente. Agradecer, Marcelo. né? Agradecer a Vitafor demais. Não suplementava, conhecia a marca, passei a suplementar. A oportunidade de estar aqui, a oportunidade de trazer isso para os alunos. A Andréia, a vocês, tudo pela importância. E esse feeling de trazer informações para quem realmente precisa, né? Informações de qualidade, informação de forma espontânea. E é isso que a gente precisa, informação imparcial. É isso aí. Coisa mais bonita Legal. que tem. E aí, o nosso patrocinador não deixa aí de trazer uma surpresa super especial para vocês, né? Inclusive, falando aqui o @ dele, né? @VitaforNutrientes. Sigam lá nas redes sociais. Mais presente, que delícia. Tem presentinho. sim. Aliás, o meu Agora. presente ficou aqui da outra vez. Ficou, Andréia Ficou? já tá Aqui, se cara. vocês cheia quiserem de abrir. presentes, nossa. Eu sou xereta, você sabe que eu vou só... Pode abrir, mostra pro pessoal Eu de porque- casa o que vocês ganharam. Meu Deus, que demais, olha aqui. Cara, fez Esse um caderninho gel. é muito bom. Gel. Paratinose. Ah, Gel. gosta. Isso aqui eu... Ó, e esse gel, né, André? É Esse legal gel. falar que ele tem a cafeína na composição. Eu É acho que era a Chocolate única belga cor que esse, não né? tinha. A coqueteleira? Chocolate A cor belga, vermelha, esse? não, Você não tem. tinha. O que você falou da palatinagem? Desculpa. Não, do gel que você Ah, falou, da tem combinação cafeína. do carboidrato com a cafeína. Esse é um produto que tem essa questão, num sabor super gostoso também. E o nosso patrocinador trouxe presente pro pessoal de casa também, né, Olha lá? só. Olha, um cupom de 20% de desconto para vocês. Então é só entrar lá no site e colocar VitaCast20. Porém, é por tempo determinado e a gente não avisa. Então corre lá e compra seu produto. Eu também vou aproveitar lá. Ah, eu Nessa. também. E se Né? vocês quiserem ouvir esse episódio de novo, outros episódios, a gente sempre traz conteúdos especiais para vocês. É só acompanhar a gente nas plataformas, nas principais plataformas digitais, tá? Se inscrevam também no YouTube, segue lá a gente no VitaCast e também no Instagram, @Programa VitaCast. Nós vamos ficando por aqui. Até o próximo episódio, pessoal. Fiquem ligadinhos que a gente sempre traz coisas muito especiais para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu.